Deixa eu fazer, enquanto a gente está esperando um pouquinho, deixa eu só matar um pouco de uma curiosidade aqui. Nós estamos recebendo pessoas de que cidades? Eu sou de Santo André, ABC Santo André, Paulista. muito bem. Eu sou de Santa Catarina, mas eu estou morando em Dublin, na Irlanda. Estou aqui por recomendação da minha professora de alemão. Ah, muito bem. Dublin, muito bem. Na Irlanda. Ah, Uhum. que legal. Bela cidade, conheço Dublin. Ai, que bom, que legal. A São Sofia. Paulo também. Sem problema, Sofia. Você sabe que eu percebi, né? Eu estava olhando a Sofia aqui e falei assim, eu acho que ela está no metrô, tem algum transporte, alguma coisa assim, né? Que legal. Esse é o lado bacana da internet, né? A gente pode estar em qualquer lugar, vamos dizer assim, estando em qualquer lugar. A Gabi também. Também. E os pequenininhos também estão interessados em trabalhar na Alemanha? Eu acho que um dia vai, né? Agora, o trabalho dela é brincar. Gente, a gente vai esperar mais um minutinho, tá? As pessoas estão chegando ainda. Vinícius. Muito bem. O Sandro entrou agora. Sandro, você está falando de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, muito bem. Seja bem-vindo. O Vinícius Soares está entrando de onde? Boa noite, de São Paulo também. São Paulo também, ó, capital. Isso aí, São Paulo, presente. capital. E o Douglas, acho que o Douglas eu não escutei, né? Douglas Viana. Muito bem. São Paulo também. São Paulo também, está muito bem. Estamos divididos aqui, capital e interior. Capital, interior, metrô, Dublin. Muito bem. Vamos aquecendo, Bruno? Bora, vamos lá, gente, vamos começar então. Bom, gente, umas palavrinhas antes, né? Eu e a Sônia, que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Nós somos do IEBA, nós somos um Instituto de Ensino de Língua Alemã em Ribeirão Preto. A gente está localizado em Ribeirão Preto e o Daniel também, né? O Daniel é o cônsul honorário aqui de Ribeirão Preto, cônsul honorário da Alemanha em Ribeirão Preto. É nosso aluno já de longa data, né, Daniel? Sim, desde os 12 anos de idade. Eu só vou falar isso para não revelar muita coisa. Exatamente. Só por curiosidade, assim, sem me alongar muito, né? Eu já dei aula de alemão para o pai do Daniel, para o Daniel, e atualmente dou aula de alemão para a filha do Daniel também. Então, já aí, gerações de IEBA. Isso aí. Gente, e vou deixar então a palavra com o nosso palestrante, ok? Aproveitem, divirtam-se. A palestra vai ficar gravada, ok? E depois a gente vai passar para vocês o link, vamos divulgar o canal onde ela foi parar, provavelmente o YouTube, ok? Muito bem.
Eu vou desconstruir só um início de fala, que eu não gostaria que fosse simplesmente uma palestra, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui bastante grande de poder conversar um pouco a respeito do que é o trabalhar na Alemanha, né? O que quem eventualmente está pensando em desenvolver uma carreira profissional na Alemanha pode ter aí como uma expectativa, né? E que passos vão assim que essa pessoa deve seguir para que ela possa ser bem-sucedida, né? Toda vez que a gente fala assim de trabalhar em outro país, isso implica uma série de decisões de vida, né? E que, obviamente, essas decisões precisam ser bem construídas, né? Para que, efetivamente, a experiência e a vivência desejada lá fora seja a mais proveitosa e seja a mais bacana possível, né? Posso afirmar para vocês que uma experiência profissional na Alemanha bem conduzida, ela com certeza ela vai trazer um sucesso pessoal, né? Assim como profissional também, mas exige alguns cuidados, né? Eu me chamo Daniel Maluza Gonçalves, eu sou desde 2018, final de 2018, cônsul honorário da Alemanha aqui em Ribeirão Preto, né? Para quem não entende muito da estrutura, né, vamos assim, das representações da Alemanha aqui no Brasil, né? A gente tem em Brasília a nossa embaixada, né? Com o embaixador Heiko Thomas, né? Vamos assim, hoje lá em Brasília. Aí nós temos 4 consulados gerais no Brasil, né? Então nós temos em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e em Recife, né? E depois nós temos os cônsules honorários, né, que dão suporte, são de alguma forma vinculados aos consulados gerais, dando suporte às atividades que os consulados desenvolvem, né? Então, para o interior do estado de São Paulo, né, na verdade, numa região concentrada, né, vamos dizer assim, aqui em torno de Ribeirão Preto, mais ou menos 250 quilômetros, estou eu, assim, como representante, né, dando suporte às atividades consulares de São Paulo. Mas eu sou o único, né, no interior do estado de São Paulo, então muitas vezes, assim, acaba até estendendo um pouquinho mais essa atividade e desenvolvendo papéis, né, que a gente não faz a totalidade dos serviços do que um consulado faz, né? A gente dá alguns suportes para atividades que o consulado desempenha, né? Oferecendo alguma conveniência, né, numa prestação de serviço para os cidadãos que precisam de algum tipo de serviço, tá? Mas a Alemanha, obviamente, ela tá representada de forma consular dessa maneira que eu falei para vocês, mas existem outras instituições que estão aqui presentes também, né? Então, nós temos uma Câmara de Comércio bastante ativa, né, que é a AHK, né, como a gente fala. Nós temos um Instituto de Ciência e Inovação, o DFAO-IHA, né, que também é bastante atuante. Nós temos um DAD, nós temos na linha dos idiomas o Instituto Goethe, né, ao qual o IEBA está relacionado, né? E assim por diante, várias instituições que de alguma forma fazem presença no Brasil, né, representam a Alemanha aqui no Brasil. Mas é muito importante, né, vamos assim, eu trazer para vocês, talvez aí até como uma primeira provocação, né, que é o porquê trabalhar na Alemanha, o porquê do tema aqui, né, eu acho que esse é um aspecto relevante, né, para muitos, né, a Alemanha é um país distante, né, mas posso afirmar para vocês que a Alemanha ela tem uma representatividade no Brasil extremamente importante, né? Primeiro, nós estamos falando de um país de 82 milhões de habitantes, é o maior parceiro comercial do Brasil na Europa, né? Então, nós estamos falando, vamos assim, de uma linha uma linha de interesse comercial bastante significativa. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de aproximadamente 1.600 empresas, né, de origem alemã presentes no Brasil, né? Quase a metade delas no estado de São Paulo, né? Acho que a grande maioria do nosso público aqui é de São Paulo, né?
Então, costuma-se dizer, vamos assim, que a cidade de São Paulo é a maior cidade industrial da Alemanha, fora da Alemanha, né? Tal a quantidade de empresas que estão ali presentes. Isso, obviamente, assim, cria um ecossistema, né, de grande interesse, né? Vamos dizer assim, interesses comerciais, interesses de intercâmbio, né? Que fomentam a atividade que nós estamos aqui se propondo conversar um pouco hoje, né? Que é o de trabalhar na Alemanha. Trabalhar na Alemanha pode ser, vamos assim, trabalhar eventualmente trabalhar inicialmente numa empresa no Brasil para depois ir para a Alemanha, eventualmente pode ser trabalhar numa empresa alemã para depois ir para o Brasil, ou simplesmente trabalhar na Alemanha para fazer intercâmbio com o Brasil, ou, enfim, isso não tem, bem na verdade, não existe uma fronteira com relação a isso. Mas é muito importante, né, que a gente entenda que, para o cidadão, né, olhando um pouco aqui o nosso contexto, né, para o cidadão brasileiro ou descendente de alemão ou de qualquer outra descendência que mora aqui no Brasil e que tem algum interesse em trabalhar na Alemanha, existe um vínculo bastante significativo, né, vamos dizer assim, com relação à parte comercial, né, e também, né, e só para não deixar de mencionar, também cultural, né. A presença a presença alemã, né, no Brasil, ela é bastante significativa, né? A Alemanha, ela representa, se eu não estou enganado, a quarta maior origem de imigrantes, né? Vamos assim, para o Brasil, obviamente, vão assim, em momentos passados, né? Estima-se aí aproximadamente de 5 a 7 milhões de descendentes, né? Alemães, né? Vamos assim, já aí em gerações de terceira, quarta gerações, né, aqui no Brasil até mais, né, mas enfim, só contextualizando que seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista cultural, né, e de ligação aí, como assim, de países, né, a Alemanha ela se faz bastante presente e por isso, assim, também desperta bastante interesse, vamos assim, na questão de quando se fala de trabalhar. Obviamente que a gente tem que também olhar quando se para o que é a Alemanha hoje, né? A Alemanha indubitavelmente, vamos dizer, uma das grandes potências econômicas da Europa, do mundo, né? É um país que oferece uma qualidade de vida extremamente boa, né? Extremamente razoável, né? Vamos assim, para padrões comparativos, né? É um país que, e aí entrando especificamente, vamos assim, aqui no nosso tema, né? É um país que hoje está se abrindo, vamos assim, a oportunidades de trabalho. É um país que precisa, né? Está buscando hoje fazer uma compensação de mão de obra, porque ela precisa de buscar preencher quadros de mão de obra qualificada, e aí é um ponto importante, né? E que, por conta disso, vem fomentando ações, né, que, de alguma forma, promovam a busca, né, vamos assim, por mão de obras qualificadas, que eu quero conversar um pouquinho mais a respeito disso numa sequência. Tanto é assim, né, que em 2020, né, foi promulgada uma nova lei de imigração, em verdade, uma nova lei de imigração de mão de obra especializada na Alemanha, né? Isso acho que foi no começo acho que foi março ou abril, enfim, não tem tanta relevância, mas com o objetivo de facilitar a entrada de estrangeiros qualificados, né, que tivessem afinidade com as vagas, né, que a Alemanha precisa preencher, dado, vamos assim, o gap, né, vamos assim, que existe, né, de uma falta de mão de obra, vamos assim, de especialistas, né. Isso tem a ver, obviamente, assim, com o desenvolvimento, tem a ver com uma questão importante, aí, que é a evolução demográfica do próprio país, né, que torna cada vez mais difícil você conseguir preencher isso. E nós estamos falando aí, vamos assim, de
um detalhe importante relacionado a essa lei, só para contextualizar ainda também, né? Porque isso tem a ver bastante com o Brasil, ela facilitava a entrada, ou ela facilita a entrada deste perfil de profissional que não da União Europeia. Né? Esse talvez tenha sido a grande mudança, vamos assim, que essa nova lei trouxe, né? No que se refere à parte da imigração, da possibilidade de imigração, né? Então, por exemplo, né, só para citar aí como um exemplo, havia, por exemplo, assim, uma preferência, né, por profissionais que fossem da União Europeia para determinadas posições, né? Uma preferência, vamos assim, por isso. Isso caiu, né? Hoje, vamos assim, desde que o profissional seja bem qualificado, não importa, vamos assim, se ele é da União Europeia ou se ele é de um país terceiro, né? Para justamente facilitar, vamos assim, a entrada desse país. Então, enfim, isso é um contexto, né? Vamos assim, que fortalece um entendimento de que a Alemanha, ela circunstancialmente, né, eu quero colocar isso de uma forma bem clara, circunstancialmente ela está muito aberta para determinados tipos de profissionais que queiram construir a sua carreira, queiram construir a sua vida profissional dentro da Alemanha. Né? E por que eu falo circunstancialmente? Porque, vamos assim, a Alemanha também coloca alguns pré-requisitos, vamos assim, para esse profissional, de uma forma sempre generalizando aqui, né? Porque às vezes é difícil você colocar uma coisa específica, né? Mas a gente pode falar, né? Assim, quais são, vocês podem me perguntar, Daniel, quais são os tipos de trabalho que a Alemanha hoje busca? Né? Talvez essa seja uma informação bastante importante. Diria para vocês que, primeiro, trabalhos trabalhos qualificados, trabalhos que originalmente quem esteja pleiteando esse trabalho tem uma qualificação profissional, né? Que tenha um diploma. Tá? Então, nós não estamos falando, e nós não vamos abordar aqui, vamos na conversa hoje, de um serviço informal. Tá? Da pessoa que vai para lá simplesmente para, vou colocar assim, arriscar a vida. Né? Assim, que vai para lá sem construir uma oportunidade a partir daqui, né? A partir da sua condição local. Não é isso. Nós temos que olhar para uma construção sólida, né? De uma oportunidade profissional. Então, a Alemanha, assim, eles colocam, tem um termo, né? Que são os MINT-Beruf, né? Assim, que são o MINT, assim, M-I-N-T, né? São o tipo de trabalho que se busca hoje, né? O tipo de perfil de profissional que se busca hoje, né? Cada uma dessas letras elas representam uma característica de profissional, né? São profissionais da área da matemática, da área da informática, da área de ciências naturais e técnica. Tá? Colocando isso, talvez, de uma forma mais clara, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de físicos, de enfermeiros, estamos falando de cientistas, estamos falando de fisioterapeutas, estamos falando de profissionais da área de TI, informática, né? Profissionais da engenharia, né? Para esse grupo, né? Vamos colocar assim, há muita oportunidade de trabalho hoje na Alemanha. Tá? Nós estamos falando se eu não estiver muito enganado, vamos assim, na atualidade dos números, né? Nós estamos falando de mais ou menos 1,2 milhões de vagas hoje na Alemanha disponíveis, e das quais... Alguém fez uma pergunta? Não. Não, tá.
e das quais mais ou menos, assim, aí, até por essa lei que eu comentei com vocês, 25 mil estão vindo de profissionais de fora, né? Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha, até outro dia eu tive acesso a um número que eu até falei assim, nossa, esse é um número muito significativo, né? Então, por exemplo, acho que na cidade de Passau, né? A grande maioria dos médicos lá não são, quando eu falo grande maioria, estou falando de acima de 50%, tá? Não são de origem alemã. Aí você fala assim, nossa, né? Nós aqui, né, assim, aqui no meu escritório, né, assim, enquanto cônsul honorário, eu tenho recebido muitas pessoas, assim, que estão pleiteando trabalho, ou que já estão saindo daqui com posições, né, já estabelecidas para a enfermagem, né? Então, assim, olhar para isso, olhar com esse olhar aí de oportunidade pode ser algo bastante interessante, né? É óbvio que Daniel, é fácil fazer isso, né? Não é, assim, requer alguns cuidados, né? E a gente precisa falar um pouco, assim, a respeito desses cuidados, assim, para que, novamente, assim, isso não seja simplesmente, assim, uma aventura, né? Mas, antes de eu passar, assim, para esse aspecto ainda, né, assim, do que são os requisitos e tudo mais, e alguma curiosidade em torno de tudo isso, né? Acho que quando a gente fala para uma plateia ampla, né, acho que existem vários pensamentos, assim, né? Bom, Daniel, você falou aqui somente das atividades que são de diploma, né, vamos falar assim. Mas você tem também outras oportunidades, só para não deixar de falar, né? Você tem outras oportunidades que podem ser temporárias e que podem, de alguma forma, trazer uma experiência de trabalho, né? E trabalho, né? Assim, vale para tudo. Mas eu tenho, por exemplo, assim, oportunidades de trabalho de serviço voluntário na Alemanha. Eu tenho oportunidades de trabalho, assim, como um au pair, né? Eu tenho as oportunidades de trabalho como estágios, né? Estágios em empresas, estágios mesmo, assim, para quem tem uma vivência acadêmica, né? De desenvolver estágios, né? Acho que hoje aqui a gente não vai entrar muito, assim, no lado educacional, tá? Eu até falei para o Bruno, falei assim, Bruno, se a gente for falar de educação na Alemanha, para mim é um tema inteiro para uma próxima fala, né? Porque a Alemanha, sem dúvida, ela é um dos países com o maior número de estrangeiros estudando dentro das suas universidades. Ela recebe muitíssimo bem estudantes de graduação, de pós-graduação, de doutorado, né? Isso, sem dúvida nenhuma, acho que é dos países mais bem preparados e vocacionados, né, para o desenvolvimento de atividades de intercâmbio, né, vamos falar assim, ou de formação mesmo acadêmica, né? Mas isso é um outro ramo de conversa, né, que a gente pode oportunamente desenvolver, né? Senão talvez ficaria muito assunto para pouco tempo, né? Mas acho que é importante, pelo menos, eu posicionar vocês, assim, a respeito disso, né? Mas, assim, dando aqui um pouco avançando um pouco mais nesse entendimento, assim, da atividade de trabalho na Alemanha, né? Algumas coisas eu acho que a gente precisa levar em consideração a hora que a gente vai pleitear, assim, um trabalho fora. E aí acho que vale para qualquer país, né? Assim, a mudança para um país, você não faz isso sem um planejamento, né? Porque muitas vezes, assim, isso vai exigir de você uma preparação que começa por um item extremamente importante e muito importante na Alemanha, que é a questão do idioma, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre idioma, né? Aproveitar aqui esse fórum, né? E até nós estamos aqui conversando
dentro do Instituto de Ensino Brasil-Alemanha, do IEBA, né, que é vocacionado, vamos dizer, para a formação, para o cuidado, né, com a questão do idioma. Vocês podem me perguntar, Daniel, mas eu não sei falar, não sei falar alemão. Tudo bem? Vou dizer para vocês que, com o inglês, sobrevive-se muito bem na Alemanha. Porque você vai encontrar uma parcela muito significativa da população que fala o inglês. Para algumas posições algumas posições de trabalho, talvez, vamos assim, o inglês ele se baste, tá? Mas, para muitas outras, não. E mais do que isso, para a sua vivência, né, e o aproveitar ao máximo, vamos dizer assim, da cultura de um país, e se entender pertencente, vamos dizer assim, àquele momento, você tem que ter algum conhecimento do idioma, né? Então, assim, eu jamais recomendaria, vamos assim, que alguém fosse para a Alemanha sem ter um mínimo de conhecimento, vamos assim, do idioma, porque você vai perder a experiência. Você vai perder, vamos dizer, a experiência cultural, você vai perder a experiência do relacionamento, você vai perder a experiência de entender como o alemão vive e entende o seu meio. Então, nesse aspecto, eu diria para vocês, o idioma é extremamente importante enquanto fundamento, vamos assim, de como você vai construir a sua vivência pessoal num país, no país da Alemanha. Mas, por outro lado, nós temos algumas profissões, né, que exigem, né, efetivamente, o conhecimento de determinados níveis de língua. E que, quando você pleiteia uma vaga, né, vamos assim, para aquela atividade, isso entra como um pré-requisito, né? Então, obviamente, assim, atividades ligadas à área da saúde, né, obrigatoriamente vão te exigir, vão ter um conhecimento, pelo menos um B2, né? Olhando as escalas de conhecimento, quando não um C1, né? Acho que na parte da medicina especificamente, se eu não estou enganado, vamos sim, exige-se um C1. Para a grande maioria das outras, vão sim, talvez pelo menos um B2, né? Isso entra dentro do tempo de preparação para quem quer pleitear, vamos assim, esse tipo de atividades. Pelo menos é um pensamento, vamos assim, e muitas vezes um pré-requisito, né, para quando você vai fazer aplicar, né, para uma vaga, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, né? Então, a questão do idioma. Eles vão falar assim, o alemão é difícil? Não, o alemão não é difícil. Precisa ter bons professores, né? E um pouco de dedicação, e um pouco de perseverança, né? E também, né, sempre falo, qualquer idioma é o teu interesse, né? Então, você se conectar, buscar formas de você se conectar com o idioma, aí ele vem, né? Então, não criar uma barreira, né? Porque eu escuto muito isso, né? E muitas vezes, assim, quando eu lido com famílias aqui que estão pleiteando a cidadania, né? Ou que estão buscando a cidadania, principalmente para a segunda geração, né? Para os filhos, né? Então, assim, conectem-se com a língua, né? Conecte-se com a língua. Porque a hora que você se conecta com a língua, você conecta com a cultura. E aí tudo fica muito mais gostoso, né? Tudo muito mais bacana. Bom, vamos lá. Bruno, se você tiver alguma coisa para ir me interrompendo aqui, eu estou emendando um assunto no outro, tá? E se em algum momento alguém quiser fazer alguma pergunta, é óbvio que eu tenho mais ou menos uma fala organizada aqui, mas às vezes alguém quer fazer alguma pergunta específica, né? Se eu conseguir já encaixar no meio, encaixo, senão ao final a gente pode abrir também para alguma discussão, tá bom? Falando assim sobre aplicar para um trabalho, para um emprego na Alemanha, eu acho que existem algumas... Eu queria aqui, vamos assim, com vocês, eu organizei assim, algumas dicas, tá?
e alguns lugares onde eu vou citar fontes de informação muito úteis para quem quer explorar a oportunidade, tá? Então, eu vou num misto aqui de dicas e contextos, tá? Então, assim, a hora que eu vou aplicar para um trabalho na Alemanha, a primeira coisa, né, como eu falei, você não aplica hoje na Alemanha se você não tiver um diploma, tá? Vamos começar por esse aspecto. Para você aplicar com um diploma na Alemanha, é importante que você tenha um diploma que seja reconhecido, tá? E aí, assim, eu já conecto nisso duas informações que são importantes, né? Então, suponha, eu sou lá um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou um enfermeiro, eu sou sei lá, um médico, né? Tenho meu diploma, já sou formado, né? Quero exercer a minha profissão na Alemanha, tá? Para a grande maioria, vamos dizer, das profissões, você vai poder fazer isso na Alemanha, cuidando, obviamente, de alguns pré-requisitos. Mas o primeiro deles, assim, é cuidar do reconhecimento do seu diploma. E aí, nesse sentido, nós temos duas coisas que são importantes, né? Então, duas dicas aqui. Primeiro, você precisa buscar no Anabim o primeiro indicativo, vamos dizer, se a sua faculdade, de que forma a sua faculdade é reconhecida na Alemanha. Tá? Isso se faz, assim, através do Anabim. Porque a universidade ou a faculdade onde você cursou, de alguma forma, ela precisa ter um reconhecimento, né, junto às instituições de ensino na Alemanha. Isso é feito através da Anabim. Tá? Primeira dica, tá? O site lá é anabim.kmk.org. Depois, Bruno, não sei como é que a gente... Acho que ao final a gente pode ir colocando, vamos dizer assim, todos os sites que eu vou comentar com vocês. Uma vez feito essa pesquisa, né, em que você vai lá olhar de que forma se a sua faculdade, a sua universidade está reconhecida na Alemanha, a grande maioria delas está, tá? Não é uma coisa que eu estou falando assim, nossa, Daniel, nunca... A gente pode falar assim, nunca vi, mas uma boa parte, assim, das nossas principais instituições estão já conectadas, assim, com o sistema Anabim da Alemanha. Uma vez feito isso, você precisa fazer o seu reconhecimento do seu diploma, tá? Que é o Anerkennung, né? Esse reconhecimento é o que faz com que o reconhecimento da sua qualificação profissional, né? E ela facilita o entendimento de com quem você vai se conectar lá fora, se é uma empresa, se é um empregador, se é às vezes um instituto, até mesmo assim na faculdade, é um facilitador, né, do entendimento, vamos dizer, de qual é a sua qualificação profissional. Tá? Então, é como se você fizesse uma equivalência, né, de diploma. E é muito importante que isso seja feito antes de você fazer a aplicação para a vaga, antes de você aplicar para a oportunidade. Porque, assim, a hora que a pessoa recebe isso, né, ela já sabe exatamente qual é a sua formação, qual é a sua qualidade profissional, quais são os seus conhecimentos, né, relacionados à formação que você tem. Tá? Então, Anabim para validação, primeiro, da sua universidade, segundo, o Anerkennung, né? Em verdade, tem um site chamado anerkennung-in-deutschland.de, que é onde você faz essa pesquisa, onde você faz a aplicação para a verificação, para o reconhecimento da sua qualificação profissional. Fechando só esse ponto, depois eu vou passar aqui para... Acho que tem uma pergunta aqui da Carla, mas só para fechar o tema, em algumas profissões, o Anerkennung é obrigatório, tá?
acho que geralmente profissões como médico, professor, se não me engano, advogado, para algumas profissões ela é obrigatória. Para outras, ela não é. Mas aí eu colocaria para vocês que é desejável que vocês façam de forma voluntária esse reconhecimento, porque isso facilita, né, o entendimento de quem eventualmente vai oferecer a você uma oportunidade. Tá? Eu vou abrir para a Carla aqui enquanto eu tomo uma água. Pode falar, Carla de Mello. Oi, perdão o barulho porque eu estou na rua. Boa noite a todos, pessoal. Então, eu sou aluna da UFRJ e a UFRJ é reconhecida pela ANABIM, certo? Só que o meu curso é um curso assim novo aqui na faculdade, chama Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Então não é assim um curso tipo matemática, medicina, que tem, sabe, direito, que tem para todo lugar. Eles fazem alguma equivalência nesse sentido? Então, eu não saberia falar para você especificamente, tá? A equivalência você vai fazer, quer dizer, você já tem a faculdade reconhecida, né? Vamos falar assim, já... A equivalência você vai buscar via esse site que eu falei para vocês, e é bem provável que sim, é bem provável assim que se existe um curso, entre aspas, parelho, né? Vamos assim, para isso, sim. Isso, porque aqui no Brasil, esse curso meio que originou de relações internacionais, só que tem esse viés mais de analista de defesa mesmo, entendeu? Sim. Só que, assim, não é um curso, digamos, né, popular, assim, entendeu? Sim. Eu vou falar para vocês, assim, eu não vou saber te responder especificamente, assim, no curso, né? Mas eu posso afirmar para você que a amplitude, né, de cursos é muito ampla, né, nesse processo nesse sistema, né, de Anarchan. Então, é bem provável, assim, que exista, tá? Então, o que eu vou falar para você, assim, tem que agora, vamos assim, buscar, empenhar-se, né, e entrar nesse site que eu falei para você para buscar isso, tá bom? Tá bem, obrigada. Você poderia, por gentileza, só colocar o nome do site no chat aqui? Sim. Bruno, só para você facilitar, anerkennung-in-deutschland.de, tá? Obrigada, Bruno. Imagina. Bom, então, falamos, olhando aqui, assim, a forma de apresentar-se, né? Então, falamos do idioma, falamos, assim, da importância do diploma, né? Falamos agora, né, de você cuidar em ter uma boa preparação do seu currículo, né? O currículo é uma peça muito importante, assim, num processo de aplicação para qualquer vaga na Alemanha, né? O seu Lebenslauf, né? Bastante relevante, vamos dizer assim, isso. Eu sugeriria aqui, né? Assim, eu até peguei duas referências que eu sei que são interessantes, né? Uma chamada karrierebibel.de, né, e outro que é o europass.eu, onde ali você pode ter algumas boas referências, vamos assim, para a construção do seu currículo, né, e no currículo, assim, ele é trazer realmente, vamos assim, tudo que somou, né, vamos assim, na sua construção, na sua construção profissional, né, tanto do ponto de vista da sua formação, quanto também de atividades voluntárias que você tenha feito, de atividades extracurriculares, porque isso na Alemanha é bastante valorizado, tá? Então, olhar para isso, assim, de uma forma bastante cuidadosa, tá? A outra coisa que normalmente é importante também são o que a gente chama, assim, as cartas de motivação, né? Então, você poder escrever uma carta e falar assim, o que te move, né, em direção àquela oportunidade. Isso é bastante comum, né? Vamos colocar assim nas aplicações, né? O que faz com que você, entre aspas, como você se conecta, né? De forma bastante
verdadeira, né, com interesse por aquela vaga, né? Isso é uma carta que normalmente é desejado que você escreva, né? Uma motivação schreiben, né? Outra coisa, se você já tiver um trabalho, já teve passagens assim, por outras empresas, se você puder ter cartas de recomendação, né? Pessoas assim, que de alguma forma possam testemunhar assim, a qualidade a qualidade profissional, né, do seu trabalho, isso também é desejado. Tá? Estou dando algumas dicas aqui só para amarrar, né, vamos dizer assim, esse processo. Né? E, por fim, né, normalmente os processos de contratação passam por entrevistas. Tá? E aí a questão do idioma, novamente, vai ser bastante importante. Boa parte das entrevistas serão em inglês. Dependendo, vamos dizer assim, da atividade, terá que ser em alemão quando isso for efetivamente uma exigência. Tá? Mas, eu falei aqui desses pré-requisitos, né? Mas vocês podem me perguntar ainda também. Mas, Daniel, e como é que eu tudo bem, você está falando assim, da oportunidade, mas aonde que eu vejo a oportunidade? Né? Aonde que eu vou buscar essa oportunidade? Como é que eu fico sabendo das oportunidades, assim, de vagas na Alemanha, né? E aí, existe uma agência na Alemanha, né, que é uma agência, a Agência Federal de Emprego da Alemanha, tá? É como se fosse um órgão oficial do governo que reúne, né, boa parte das vagas e oportunidades que estão presentes no país. Não é a única fonte, né? Óbvio que as empresas têm também os seus caminhos de redes sociais, né? Existem outros sites, né, de oferta de emprego, mas eu trouxe essa aqui talvez para poder fechar, né, com vocês mais uma dica oficial, né, de onde poder buscar e observar oportunidades de emprego na Alemanha, que é na Bundesagentur für Arbeit, né, assim, o site, Bruno, se quiser escrever mais um aí, né, é o arbeitsagentur.de, tá? Então, ali tem milhares, vamos falar assim, de oportunidades. Você pode selecionar isso de acordo com o seu. Acho que aqui eu dei algumas dicas, né, vamos dizer assim, de como se portar e como buscar, vamos dizer assim, vagas, né, mas isso vai um pouquinho além ainda, né, tem mais algumas coisinhas aqui para dividir com vocês. Tudo bem até aqui? Bom, novamente, né, vamos dizer, quando a gente está falando de um processo de mudança, né, de busca aí de uma oportunidade de trabalho fora, né, eu escrevi alguma coisinha aqui, mas eu não vou muito a fundo, porque eu quero gastar um pouco mais de tempo num outro tema que eu marquei aqui, para não ficar muito longo também, tá? Mas, toda vez que a gente vai morar fora, né, que eu vou me dispor, né, vamos assim, numa oportunidade fora do meu país, né, é importante que a gente se prepare, vamos assim, para isso, né, e aí tem coisas, vamos assim, que a gente eu não poderia deixar de falar, né, para vocês. Além de tudo isso que nós falamos aqui, de como fazer a aplicação, né, e de como cuidar da questão do idioma, né, buscar um trabalho na Alemanha não pode ser uma aventura. Então, é necessário que você tenha um planejamento. Então, é necessário que você cuide em ter um recurso, vamos assim, para que você possa se manter inicialmente lá. Será importante que você busque um seguro de vida.
Será importante que você tenha uma conta bancária. Se não tiver uma conta bancária, você não tem emprego, né? É importante que você cuide, antes de sair daqui, né, de olhar aspectos, assim, às vezes, uma coisa é você ir para a Alemanha, no caso, assim, sozinho, né? Então, solteiro, vou fazer uma viagem, vou trabalhar na Alemanha solteiro, é uma coisa. Às vezes você vai em família. Na hora que você vai em família, você tem que olhar, vamos assim, para isso e olhar, vamos assim, como é que vai ser a condição da sua família, como é que vai ser a questão da escola das crianças, se forem, né, com filhos, como é que vai ser a situação da esposa, né, a questão da autorização para que a pessoa possa morar e eventualmente possa também trabalhar, vamos dizer assim, lá, a questão de acomodação, né, a questão, o fator acomodação é sempre bastante relevante, né, e isso pesa, né, no orçamento da família, né. E falando de orçamento, né, tem alguns números que nessa hora também pode ser interessante, né, quando se fala, às vezes me perguntam, Daniel, qual que é o custo de vida na Alemanha? Fala assim, bom, o custo de vida na Alemanha, como é que se fala, da forma mais protocolar, né? Para um solteiro hoje, assim, é estimado em pelo menos 750, 800 euros, fora o valor do aluguel. Né? Vamos estimar, assim, que seja 1.000 euros, para ficar um número mais inteiro. Né? Então, é uma referência, vamos assim, para que você possa ter isso como referência. Inclusive, para muitas das posições não, para os estágios, né, ou para quem vai estudar, né, na Alemanha, você tem uma exigência, você tem que comprovar recursos durante 6 meses numa faixa de 940 euros por mês. Você tem que ter esse valor depositado, né, para você poder ter o direito a estudar na Alemanha. Então, só para ter isso aqui como uma referência. Obviamente, na hora que você coloca isso para uma família, esse número, ele muda, né? E ainda, né? Bom, beleza, Daniel, custo não, o custo de vida é nessa ordem de grandeza, e qual que é o ganho médio na Alemanha, né? Hoje, o salário mínimo na Alemanha, ele está girando em torno de 1.750 euros, né? Um salário médio na Alemanha, né, e estamos falando já de uma boa posição, né, mas o salário médio na Alemanha são 52.000 euros ano, né? Então, de novo, olhando aqui, vamos assim, como é que são algumas referências, né? Eu não gosto, pessoalmente não gosto muito, porque eu acho que cada atividade, cada profissão e cada pessoa, né, dependendo da sua qualificação, da sua formação, ela versa em ordens de grandeza diferente, de acordo com as suas oportunidades, de acordo com a construção da sua carreira. Mas, de qualquer forma, eu sempre entendo isso como um ponto interessante, né, da gente trazer aqui para vocês. Tudo isso que eu estou falando, né, aqui, reforçando aqui mais algumas dicas, né, existem 2 sites que eu gostaria de novo, viu, Bruno, que você colocasse aqui, e que são fontes riquíssimas e oficiais, tá, de informação sobre o trabalhar na Alemanha e o viver na Alemanha, tá? O primeiro deles chama-se Make It in Germany, tá? Então, é make-it-in-germany.com, tá? .com, não é .de, .com. Esse site é um site oficial do governo da Alemanha, e ele traz inúmeras dicas sobre o viver na Alemanha, o trabalhar na Alemanha, o estudar na Alemanha, tá? Isso está em vários idiomas, então ele é fácil, né? E ele é uma fonte oficial bastante rica de informações sobre o viver, né, e o trabalhar e o estudar na Alemanha, tá? Essa é uma dica bastante boa, tá? E o outro que vai numa linha parelha, né, mas que, a bem da verdade, ele traz mais sobre
vou colocar assim, talvez dia a dia, tá, da Alemanha, é o deutschland.de, tá? Que também é um site oficial, tá? Também é um site que o governo da Alemanha, assim, promove, né? E que ele traz informações, assim, é difícil, um retroalimenta o outro, tá? Não é a mesma informação, mas um vai alimentando o outro, assim, e dando, às vezes, profundidades maiores aí de informação e contexto em cima do viver na Alemanha, tá? Então, são essas duas dicas. E aí, já mais ou menos fechando um pouco, assim, o que eu tinha imaginado aqui para a gente conversar, deixa eu ver se eu não estou pulando nada aqui do que eu tinha imaginado. Nós temos uma questão importante, que é a permissão de trabalhar na Alemanha. E aí, a questão visto. Tá? Primeira coisa importante, se você vai trabalhar eu vou até colocar dessa forma, se você vai gerar algum tipo de renda na Alemanha, você precisa de um visto. Isso quer dizer que nós não estamos falando de informalidade aqui. Tá? Como é que funciona hoje? Né? O visto, ele é uma atribuição dos consulados gerais, não é uma atribuição, por exemplo, minha, né, enquanto cônsul honorário, não tenho direito, assim, de emitir visto. Isso é uma atribuição somente dos consulados gerais, dos 4 consulados gerais. E hoje, assim, se você vai... o cidadão brasileiro que quer visitar a Alemanha, ele não precisa de visto. Ele vai com o passaporte brasileiro, ele pode ficar até 90 dias na Alemanha, ou dentro de 6 meses, ele pode ficar 45 dias, e depois, numa segunda oportunidade, mais 45 dias, dentro de um período de até 6 meses, nos países que se fala... que compõem, né, os países do Schengen, né? Então, eu estou lá de turista, não estou apenas levando recursos, né, vamos dizer assim, para o país, eu não preciso de visto. Ok, vou trabalhar na Alemanha. Mudou a regra. Você não sai do país sem ter um visto. Existem vários tipos de vistos, e isso é uma coisa que é importante. Tem mais uma dica que eu considero bastante relevante, que entrou dentro dessa lei que eu comentei com vocês no início da minha fala aqui, né? Então, se eu vou trabalhar na Alemanha, eu preciso de um visto, tá? Esse visto, vamos dizer, ele pode ser... O primeiro que é curioso, né? E, de novo, que ele entrou a partir de 2020. Eu posso ter um visto para procurar emprego na Alemanha. É um visto que ele é válido por 6 meses, né? Você precisa ter um curso superior, um bacharelado, vamos dizer, uma engenharia e tal, né? Não é para toda... Existe, de novo, né? Nós estamos falando de um entendimento da Alemanha que busca profissionais de uma determinada qualificação. Então, se eu não tenho ainda esse trabalho, mas eu tenho, entre aspas, o pré-requisito, eu posso solicitar um visto para que eu permaneça na Alemanha por 6 meses, né, por até 6 meses, e depois mais 90 dias até nos países lá do Schengen. Enfim, e aí você aplica, né, vamos assim, para as vagas, e se você qualifica para uma vaga, né, aí você faz um novo pedido, vamos assim, que é um visto de trabalho, tá? O visto de trabalho, ele tem tipos diferentes de visto, né? Então, eu tenho visto para um especialista, né, que é para, a gente chama assim, o Facharbeiter, ou Fachkraft, né? Eu tenho visto para o profissional não especialista. Eu tenho o visto, que é o mais top, né, vamos falar assim, deles, que é o Blauen Karte, né, que é o visto cartão azul, né, que é para determinadas posições, né, vamos assim, determinadas
determinados profissionais e determinadas faixas de renda, de salário, tá? Eu tenho visto para autônomo, enfim, tem vários tipos de visto, tá? O aplicar para o visto, né, ele é extremamente importante e precisa estar na sua programação então, na sua organização antes de sair para a Alemanha. Você não sai daqui do Brasil sem ter um visto. Tá? Se você fizer isso, eu já vi acontecer isso, né? Eu fui para lá como turista e apliquei, vamos assim, para um trabalho lá enquanto turista. Você será convidado a sair, porque você está infringindo uma ordenação que existe, né? Então, de novo, nós não estamos falando aqui de situações irregulares, né? Então, vou trabalhar, eu preciso ter um visto, tá? Esse visto ele é solicitado no consulado geral, né? No caso aqui em São Paulo, é necessário que tenha uma série de exigências, né? Vamos assim, de documentos que precisam ser apresentados, eu preciso fazer um agendamento, e aí vem, acho que a última dica de fontes de informação que eu separei aqui, né? E que é o site que a gente, enquanto nessa atividade de consular, mais utiliza, né? Que é o site brasil.diplo.de. Esse site, brasil.diplo.de, ele relaciona absolutamente tudo de uma forma muito organizada mesmo, tá? E está lá em português ou está lá em alemão, né? Exatamente todos os pré-requisitos e todos os protocolos ou processos, né, relativos à questão de vistos e autorizações e formas de você permanecer ou entrar na Alemanha, tá? Todos os formulários, o caminho de agendamento, tudo através desse site chamado brasil.diplo.de, tá? Não vou entrar assim, no mérito de como é que é a obtenção de cada um desses vistos, até porque essa não é uma atribuição que eu normalmente desempenho, né? Isso, de novo, é São Paulo, diretamente, mas estou dando o caminho para vocês para que isso não seja nenhuma novidade no momento em que vocês desejarem aplicar para uma vaga na Alemanha, tá? Eu acho que eu vou terminando aqui a minha fala, que eu imaginei, vamos assim, para hoje. Eu quero abrir aqui também para a gente responder algum tipo mais de pergunta, né? A Alemanha é um país que tem hoje 5,4% apenas de desemprego, então isso significa que existe oportunidade, né? Assim, e é diferente, né? Quando você fala assim, os estados do sul, né? Então, tipo, Baden-Württemberg ou Bayern, vamos assim, essa taxa de desemprego é menor. Os estados do norte, a taxa de desemprego é um pouco maior, né? As cidades-estados, tipo Berlim, Bremen, Hamburgo, assim, essa taxa também é um pouco maior. Enfim, aí tem que entrar e entender um pouco as características, né, vamos assim, do país e aonde, vamos assim, a sua profissão, né, está melhor posicionada, né, geograficamente falando, dentro da Alemanha para ver onde aplicar, tá? Mas eu convido vocês a esse exercício, né, um exercício de pensamento, de vivência, né? Posso afirmar para vocês que a Alemanha é um país que recebe muito bem, né? É um país, assim, que está aberto, assim, aos cidadãos de outros países. Aliás, na Europa, acho que é o terceiro país que mais recebe imigrantes hoje, né? Então, isso é bom, isso a gente se sente bem, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a Alemanha é um país que ela tem as suas regras, ela tem a sua cultura, ela tem a cultura de como ela gosta que as coisas sejam feitas, e as coisas são feitas corretamente, e quando a gente segue isso, né, entende isso, assim, na cultura do país, né, isso tende a ser sempre uma grata experiência, né?
Acho que eu mais ou menos abordei o que eu imaginava aqui. A gente abre um pouco para alguma pergunta, né? Acho que o Sandro Jesus levantou a mão aqui. Se quiser falar alguma coisa, Sandro. Eu tenho uma pergunta. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta, Daniel, sobre visto. O profissional de enfermagem, eu sou enfermeiro, então essa pergunta me interessa muito. O profissional de enfermagem que sai do Brasil para trabalhar na Alemanha, ele recebe qual tipo de visto? É o Blue Card ou o visto de trabalho? É o visto, se eu não estou enganado, vai ser o visto de trabalho especializado. Eu não tenho certeza para te afirmar de novo, assim, aqui eu quero até tomar um cuidado, assim, porque essa não é uma atividade que eu desempenho, tá? Mas eu acredito que você vai como um visto, ou será, não será o Blue Card, tá? Com certeza. Ou será o visto para trabalhadores, né, como a gente fala, ou será o visto para especialista, vamos dizer assim, na área, vamos dizer assim, que eu acredito que seja o seu caso. Tá? Será um dos dois. Eu não estou à vontade, eu vou assim para te falar assim, é esse, tá? Mas vai ser um dos dois. Tá bom, muito obrigado pela resposta. Viu? De novo, convido você a entrar nesse site que eu citei, o brasil.diplo.de, porque assim, 90% das dúvidas elas vão estar sanadas, das dúvidas específicas, elas estarão sanadas lá, tá? Ok, obrigado. O Ednan levantou a mão? Isso. Boa noite, Daniel e demais participantes. Espero que todos estejam bem. Eu sou casado com uma alemã, vai fazer 10 anos. Minhas filhas também, né, pegaram aí da mãe, né, a nacionalidade. E agora nós estamos planejando ir para a Alemanha em dezembro. Eu tenho uma boa formação aqui no Brasil, para a minha área. Hoje eu faço doutorado, né, na Federal do ABC, sou formado em História, enfim, então. Só que eu sei que na Alemanha não tem nenhum interesse nessa área das ciências humanas, por conta que isso já está, né, tem muitos profissionais já nessa área, né, a Alemanha investe muito em educação. Então. A minha pergunta seria assim, teria alguma outra área específica que pessoas que não são dessas áreas mais tecnológicas, no qual a gente possa atuar, né? E será que existe alguma possibilidade de encontrar algum emprego que para pessoas que têm formação como a minha, né? Nesse sentido. Eu já vi lá na Anabim, lá, o certificado, minha faculdade vista, tal, mas eu sei dessa dificuldade, né, de não interesse da Alemanha em profissionais da minha área, né? Até mesmo de dar aula e tal, isso é impossível para mim lá, né? Então, essa é a minha pergunta. Não sei se eu me fiz entender. Não, com certeza fez entender. E até difícil eu te responder, vamos assim, na especificidade, né? Porque, de novo, né, você tem que... Eu sempre falo que você casar, né, a sua formação com uma oportunidade tem um fator aí que é um fator, entre aspas, um pouco de sorte também, né? A gente fala de um país do tamanho da Alemanha, né? Quando a gente fala assim, tem 1.200.000 empregos, vamos dizer assim, que hoje precisam de pessoas, né? Eu sempre penso na minha cabeça, assim, que vai ter um que vai casar com o teu interesse, né? O importante é buscar e encontrar isso e ter o match, né? Disso com o local onde você vai morar, com o seu interesse, né? Enfim, tem um fator sorte, tem um fator que é um fator de busca mesmo, né? De pesquisa, de achar a atividade. Acho que a Sônia queria falar alguma coisa, eu vou deixar ela falar, porque ela tem um histórico que acho que pode ser interessante para somar aqui na conversa. Então, vai depender dos seus conhecimentos de alemão, da sua formação linguística em alemão. O que está ocorrendo na Alemanha atualmente é a necessidade de professores para escolas estaduais, escolas públicas. Eles estão com extrema falta de professores, especialmente professores que consigam dar aula, por exemplo, de alemão como segundo idioma. A Alemanha acolheu muitos estrangeiros, muitas crianças
agora, por exemplo, da Ucrânia, chegam no país, a obrigatoriedade escolar é imediata. Na semana seguinte, a criança tem que estar dentro da escola, até completar 18 anos. Então, nós temos alguns casos, por exemplo, de brasileiras que têm uma formação linguística excelente e têm também um bacharelado em história ou em letras, elas foram acolhidas por escolas públicas exatamente para fazer essa matéria, fazer alemão como segundo idioma. É uma aula integrativa. A falta de professores é tão extrema agora, depois de 2 anos e tanto de pandemia, que há classes de segundo, terceiro ano escolar, onde eles estão chamando professoras e professores de 70 anos ou mais, aposentados, para voltarem a dar aula na escola pública. Então, aí você tem que ver a sua formação universitária e, muito especialmente, o seu nível de alemão. Sim. E buscar o Anerkennung, né, vamos dizer assim, dos diplomas, né? Não. Até porque, vamos dizer assim, para essa atividade, né, vamos dizer assim, é obrigatório, né? O seu reconhecimento da atividade. Muito agradecido. Obrigado. Viu? Mas eu desejo sorte Agora tem que desejar sorte, né? Para você encontrar corretamente, vamos dizer assim, a posição. Temos mais alguma dúvida? Eu tenho mais uma. Vamos lá. Você havia... É porque minha internet falhou ali no meio da rua. E eu perdi. Você falou que, no caso, a pessoa poderia ir com o visto de emprego daqui, né? Que tem essa validade de 6 meses, e depois ter aquele espaço ainda da zona Schengen, certo? Eu estava me planejando, assim, para ir como o visto de estudante, porque eu estou pensando em fazer um nivelamento lá e fazer mais um pouco do curso, ficar 6 meses fazendo o curso, e então aplicar para o visto do trabalho. Eu posso fazer isso, assim, seguida, ou eu teria que voltar para o Brasil para ter um tempo, assim, no Brasil, ou posso ficar lá? Tá. Eu acho que eu fazer o curso antes vai ser até melhor para... Com certeza, né? São situações diferentes, né? O visto estudante tem uma determinada característica, o visto de trabalho, né? E, em breve eu falei do visto, que é um visto especial para você procurar emprego, né? Sim. E que ele só é emitido para determinadas circunstâncias, né? Então, quais são essas circunstâncias? Você tem que ter tem que ter o curso superior, tem que ser um curso superior, um bacharelado, provavelmente dentro de alguma dessas áreas de maior interesse, né, para que você possa ter essa facilidade, né, de buscar o trabalho lá. Agora, de emendar, vamos dizer assim, um visto no outro, né, eu até acredito, vamos assim, que seja possível, tá? De novo, vamos assim, eu faria... às vezes eu meço um pouquinho as palavras por não ser exatamente a minha atribuição, né? E eu sei que sempre tem as vírgulas, né? Vamos dizer assim, para cada caso, né? Mas eu faria uma consulta, né? Eu acho que se eu tivesse uma sugestão para dar para você, manda uma mensagem para o consulado geral e já faça essa consulta, né? Porque você já cria um cenário melhor, né? Vamos dizer assim, do teu roteiro, né? Mas eu acredito que seja possível, sim, você fazer isso. Obrigada. Tá? Desculpa, a tua área qual é? Eu faço defesa e gestão estratégica internacional. Desculpa, você já tinha me falado. Desculpa. Tá certo. Perdão. Sem problema.
Alguém mais tinha levantado a mão? Quem que tinha O levantado? Alexandre está com a mão levantada. Isso. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Alexandre. Então, a minha formação, na verdade, eu acho que está bem, no momento, está bem em evidência, né? Eu sou formado em comunicação, mas eu estou me especializando na área de TI e tal, trabalho num provedor de internet hoje. E também eu sou casado com uma cidadã europeia, né? Tipo, ela é espanhola. E aí estamos pretendendo ir para a Alemanha, mais por minha conta mesmo. E aí eu queria saber, porque eu já dei uma pesquisada anteriormente sobre um auxílio, se eu não me engano, para pessoas que estão com visto de procura de trabalho, alguma coisa do tipo assim. Aí eu queria saber se realmente existe isso ou se é só sei lá, alguma coisa que eu vi e tinha me enganado. Nós estamos falando do mesmo caso que eu comentei. É um visto que permite você, durante 6 meses, procurar emprego, né, dentro da sua área. Existem pré-requisitos, assim, para isso, tá? Até onde eu tenho conhecimento, você não tem nenhum ganho financeiro, você vai ter que comprovar, né, a tua capacidade de se manter nesse período, né? A Alemanha é muito que nem quando você solicita um visto de estudante. Você precisa comprovar a sua capacidade de se manter lá durante o período que você se propõe a estar lá sem ter renda, tá? Então, esse visto ele não te abre um recurso de manutenção lá. Tá? Ele te abre a possibilidade de você estar lá e pleitear, vamos dizer assim, as vagas, né, estando lá. Tá? Uma forma de facilitar você encontrar o seu trabalho. Ah, tá ok. Então, valeu, obrigado. De novo, entra no site que eu citei, brasil.diplo.de, procura lá, visto para procura de emprego, e lá vai ter todo o descritivo de como é que funciona isso. Tá ok, valeu, obrigado. Imagina. Mais alguém? Acho que a gente pode ir caminhando para fechar, Bruno? Vamos. Se você me permite, quero fazer uma fala final aqui, né? Primeiro, estou bastante agradecido, né, com o convite que o IEBA me fez, né? Tenho um carinho muito particular, né, com o Instituto de Ensino Brasil-Alemanha, daqui de Ribeirão Preto, né? Acho que boa parte da minha formação e da minha ligação com a Alemanha, eu devo muito, quando assim, essa trajetória com o Instituto de Ensino Brasil-Alemanha, com o IEBA, e os seus proprietários, né, que é a Sônia Schallenmüller, que está aqui, e o Rudolf Schallenmüller, né, que foi meu antecessor enquanto cônsul honorário da Alemanha por muitos anos aqui em Ribeirão Preto também. Então, eu sou bastante grato, assim, a eles, assim, nessa oportunidade aqui também. Quero me colocar à disposição de vocês também, né? Quem precisar algum tipo de consulta, né? Vamos dizer, relacionado ao tema que a gente está abordando hoje. O meu e-mail é o ribeirão@hk-diplo.de, tá? Então, novamente, Bruno, se puder escrever, ribeirão@hk traço normal, diplo.de. Normalmente, as minhas atividades elas estão mais relacionadas a uma prestação de serviço à comunidade alemã, principalmente, né, com questão de emissão de passaportes, questão de emissão de cidadanias, né, reconhecimento de firma, etc., mas não somente, né? Então, às vezes, vocês, num processo de trabalho, precisam, sei lá, ter uma cópia autenticada de um documento, né, vamos dizer assim, de forma consular, vocês podem recorrer, vamos dizer, ao meu escritório aqui também para isso, né, mas mais do que isso, assim, eu acho que nesse cenário que a gente está colocando aqui, desse grupo, me coloco à disposição
para eventuais dúvidas, no que eu puder ajudar, contem comigo, né? Contem com o serviço consular da Alemanha, né? Para que vocês possam também planejar adequadamente aí uma experiência, né? E talvez uma vivência na Alemanha, tá? Tenho certeza que será uma vivência que marca e transforma a vida da gente, né? Então, contem comigo aí para isso, tá? Muito obrigado. Daniel, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua dedicação em relação a informar a nós brasileiros de como conseguir trabalhar na Alemanha ou ligar-se à cultura e ao trabalho com a Alemanha. Eu acho que a sua conversa foi muito clara, muito sem rodeios, e isto vale muito hoje em dia. Obrigada. Muito bem. Vielen Dank. Bitte sehr. Danke. Tschüss. Então, Gente, boa noite. Muito obrigado pela participação de todas, de todos. O Ieba agradece muito. Daniel, muito grato muito bom mesmo. Adorei. Gente, valeu. Qualquer coisa estamos à disposição. Isso vai ficar gravado, né? Acho que é importante comentar, né? Isso. Estará gravado nas redes sociais aí do Ieba, né? Isso. Então, se alguém perdeu alguma parte, é só acessar o nosso Instagram. Nos próximos dias eu vou colocar o canal onde esse vídeo vai estar disponibilizado. Ok? Vai ficar em qual canal? Instagram e YouTube? No YouTube, por enquanto. Obrigado. Mas eu vou informar direitinho nos próximos dias, tá? Através do Instagram, eu vou informar onde esse vídeo tá. Ok? Gente, guten Abend. Tschüss. Tschüss, danke schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.